O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Oi, crianças, bom dia! Vamos ouvir uma historinha aqui com a catequista? Isso, quanta criança! A catequese retornou, padre. Viu? Benza a Deus. Eu acho que tem que aumentar a igreja. Um lugarzinho para todo mundo tem aqui do ladinho. Aí no corredor também, ó. Turminha do corredor, pode sentar já, ó. Turminha, isso aí. Pode sentar aí, daí dá para vocês verem. Isso, senta aí. Senta aí no chão mesmo. Aqui não. Porque pode cair. E o teatrinho também está aqui. Isto. Tudo bom? É a turminha daí também. Dá para sentar aí do ladinho? Bom, gente, a nossa historinha, prestem atenção. Porque pode ser uma historinha que vai fazer a gente entender melhor o nosso evangelho de hoje. Tá? E a nossa historinha é da nossa amiga Luísa, que um dia estava vendo no celular. Ela estava vendo as notícias lá de São Sebastião, de Caraguá, e ela ficou muito preocupada quando ela viu que tinha crianças, pessoas passando fome. Daí ela teve uma ideia, chamou a irmã Larissa, que trouxe uma caixa. Vai lá chamar a Larissa? Isso. Elas montaram uma caixa, escrito doações, e elas resolveram ir para a escola, juntar os alimentos com os coleguinhas. Quando elas saíram de casa, encontrou uma vizinha, que logo já achou estranho essas duas menininhas com uma caixa escrito doação. E foi perguntando. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Onde vocês vão com essa caixa? O que vocês vão fazer? Nós vamos ir para a escola fazer uma doação de comida.
Ah, tá, mas isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto lá do governo. Não precisa se preocupar com isso, não. Vai brincar com seus amiguinhos, tá bom? Deixa que eles resolvem isso. Nossa, ela falou que criança não precisava. Elas ficaram até pensando, será que a gente volta para casa? Que é bobeira mesmo? Será que a vizinha tem razão? Vamos pensar. Será? Vamos perguntar para as crianças, será que a vizinha tem razão? Isso não é coisa de criança? Ai, que bom. Então elas decidiram ir. Elas andaram um pouquinho e encontraram os primos. O Antônio com o Joaquim, que logo foi conversando com elas também. Oi, Luísa, que caixa legal é essa? A gente vai fazer uma doação na escola. Que chato. Mas ela quis. Fala que é importante, Luísa. É importante. Então vamos brincar junto? Ih. Não. E os meninos foram brincar. Então vamos brincar junto, Antônio. Nossa, os meninos falaram que era chato fazer campanha e resolveram brincar. Elas ficaram com vontade de brincar com os primos. Ficaram tentadas. Será que elas vão largar a caixa e vão brincar com os primos? Sim ou não? Não, a Luísa aguentou essa tentação e foi andando até a escola. Vai lá até a escola lá e encontrou a professora, que achou lindo a ideia das meninas, concordou com a doação, conversou com os coleguinhas e com os pais, e foi uma campanha linda, e chamou todos os colegas para fazer a campanha. Olha quanta coisa que eles foram trazendo. Todo mundo participou. Tá vendo, crianças? Deu certo a ideia da Luísa e da Larissa, sim ou não? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Agora vocês olham para mim agora. Olha para mim. A gente está na quaresma. A gente está se preparando para a Páscoa. E agora é hora da gente pensar em várias coisas. No que a gente pode melhorar na nossa vida. Quem que a gente pode ajudar com a nossa caridade. Se a gente pode tirar alguma coisa no nosso, algo na nossa vida que não faz bem, para oferecer a Deus nesse jejum. Cada um sabe o seu. E precisamos muito também de oração com Deus para ter força. Porque as meninas, para fazer essa campanha, tiveram que ter muita força. E essa força vem de Deus na nossa oração. Então, como Jesus foi tentado no Evangelho, a gente também é tentado. Com a preguiça, com o egoísmo. Essas coisas fazem a gente ir para trás. Então, se a gente tiver muita fé em Deus e estar aqui na igreja com Jesus e passar essa mensagem da quaresma para os pais, para os amigos, para a turma da escola, a gente vai ser sempre pessoas melhores. Tanto com a gente, quanto com os outros também que precisam da nossa ajuda. Porque vocês viram aqui a campanha da fraternidade? Sim ou não? Ó. E Jesus que pediu, dai vocês mesmos a quem precisa de comer. Então, viva Jesus que nos ama tanto! Então, parabéns à catequese, às crianças, nos ensinando um pouquinho mais sobre as coisas de Deus. Então vejam que nesse tempo quaresmal é um tempo de nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, né? Através da penitência, através do esforço pela caridade. E algo muito importante para que nós possamos nos tornar pessoas melhores é reconhecermos a bondade de Deus, sim ou não? Então vamos começar hoje na primeira leitura do livro do Gênesis, que fala que Deus criou todas as coisas. E Ele criou um lindo jardim, que se chamava... Como? Isso, uma salva de palmas, olha que bonito. Um lindo jardim.
E aí Deus falou: vocês podem comer de todos os menos, como? Isso, uma salva de palmas. A árvore que estava no centro do jardim. Vejam que Deus deu muitas coisas para nós. E até hoje a gente percebe a bondade de Deus na criação, né? Quantos tipos de plantas existem, ou flores. Alguém poderia falar o nome de alguma flor? Girassol, copo de leite, orquídea, margarida, rosa, isso. Violeta, quem falou violeta? Isso. Agora vamos para os animais. Alguém poderia falar uma espécie de cachorro? Fala o nome, um tipo de cachorro. Deus me livre e guarde. Pinscher, Rottweiler. Esse. Como? Como é que é? Ontem. Do Golden, ontem. Bulldog. Isso. E de gato. Agora vamos para os gatos. Gato. Tipo de gato. Leão? Léo? Eita bexiga. Vai lá, mais um tipo de gato. Siamês, persa, vira-lata e todo tipo de gato. Veja quantos tipos de gato. E peixe. Nome de um peixe. Peixe palhaço. Petra. Tubarão. Ixi, nossa. Salmão. Esse. E o peixe que o pessoal come na Semana Santa, como é que é? Camarão. Isso. Vejam, né? Quantos tipos de animais, de plantas, de flores. Se a gente fosse falar, né? Os minerais. Vejam que Deus criou todas as coisas com uma grande abundância, não é isso? Então, não falta nada para nós. E a gente olha também para o planeta Terra, e apesar de ter tanta gente, quem já foi para Minas Gerais aí? Levanta a mão. Né? Tem terras vazias naquela região ou é tudo cidade até lá? Não tem muita pasto, muito mato no caminho, não tem? Tudo aquilo ali podia ter plantas para a nossa alimentação. Então vejam, só no Brasil, quantos alimentos poderiam ser produzidos nas nossas terras, sim ou não? E vejam que o Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo. E tem gente com fome no Brasil? Sim ou não? Então é isso que nós precisamos aprender. Deus criou todas as coisas com grande abundância, para que todos tivessem o necessário para viver, e viver bem. Mas, por causa dos nossos pecados, e é isso que vai falar a liturgia de hoje, Jesus foi tentado, né, por 3 vezes, não foi? A primeira tentação de Jesus, a dúvida, se és filho de... Como que é a pergunta que o demônio faz para ele? Se és filho de Deus. Então vejam, todos nós somos filhos de Deus. Quem tem essa certeza muito clara, ele vence as tentações. Mas se a gente começa a duvidar que nós somos filhos amados de Deus, então nós nos sentimos fracos. Então, as 3 grandes tentações que os nossos primeiros pais sentiram lá, né, no Jardim do Éden, é a mesma que nós sentimos ainda hoje. A tentação do ter, do poder e do prazer.
né? É importante ter as coisas para a nossa vida, sim ou não? Sim, ter sua casa, seu carro, né? Necessário para viver, os alimentos. Mas quando a gente quer ter todas as coisas para nós, isso está certo? Não, porque nós precisamos pensar que outras pessoas também precisam. Então, a grande tentação, uma das grandes tentações que até hoje causa briga nas famílias, nas cidades, na igreja, nas comunidades, né, nos países, é quando a gente quer ter todos os reinos para nós. Está acontecendo alguma guerra hoje em dia no mundo? Qual que é? Como que é? Isso, uma salva de palmas aí, está antenado. Ucrânia e Rússia, né? Estão usando lá muito dinheiro para armas, porque eles querem ter, né, o território. Querem ter o território, querem ter poder, querem ter o gás, querem ter o petróleo, o domínio. E as guerras continuam. Mas também tem a tentação, além do ter propriedades, a tentação do poder, né? De mostrar o seu poder. E Jesus é tentado pelo demônio para mostrar o seu poder, pulando lá do templo, né? Mostra o seu poder para que todos te adorem, para que todos se admirem de você. E depois a tentação do prazer. Ele estava com fome e o demônio pediu para ele transformar a pedra em pão. Então vejam, são todas coisas boas. O poder, né? A propriedade, o prazer também. A gente precisa ter alegria na nossa vida, sim ou não? Prazer de viver, prazer de se alimentar, prazer de estar em família. Mas quando essas coisas se tornam mais importantes, então elas se tornam um problema para nós. Quando queremos ter tudo, nós pecamos. Quando queremos ter o necessário para viver, então nós não pecamos, né? Quando queremos ter a alegria de viver, a alegria das outras pessoas, isso é uma bênção. Agora, quando queremos o prazer só para nós, a alegria só para nós, então nós pecamos. Essas coisas são boas, mas nós precisamos de nos apropriar dela de maneira equilibrada. E é isso que Jesus vem nos ensinando, a vencer as tentações. Então Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós não precisamos só de pão, nós precisamos também da palavra de Deus que nos ensina a sermos pessoas melhores. Então vejam, né, que a igreja propõe esse tempo que nós estamos vivendo, que o padre usa a roupa roxa, nós estamos vivendo o tempo da... Como que é? Tempo da Quaresma. Olha, para que nós possamos fazer um bom exame de consciência e ver como estamos vivendo a nossa vida. E nesse ano, a Quaresma no Brasil, nós temos como tema da campanha da fraternidade Como que foi a campanha aqui? Como? Isso, uma salva de palmas. Fraternidade e fome. Olha que bonito. Isso. Isso, depois eu te falo. Então vejam, é fraternidade e fome. E a igreja no Brasil, né, está se organizando para que surjam ideias novas para a superação da fome. Então a campanha da fraternidade não é só agora. São ideias que depois vão durar muitos anos. E precisamos pensar, é possível superar a fome no Brasil? Sim ou não? Né? Muitos países já conseguiram isso e nós vamos conseguir também. E também, aproveitando a oportunidade que nós estamos, né, na catequese, falar um pouquinho também sobre a nossa alegria de estar com Jesus, o querigma, né? Para que nós possamos viver bem a catequese, é importante que nós possamos amar a Deus. A gente precisa se encantar
com a pessoa de Jesus. Quando a gente ama a Deus, como eu disse no início, a primeira coisa para que nós possamos viver bem a catequese é ter consciência de que Deus é bom, de que Deus é bom e nos salvou. Ele nos salvou porque Ele nos ama. Então, olha, essa é a mensagem principal. Deus é bom, criou todas as coisas, os animais, as plantas, os peixes, as aves, então Ele nos ama. E depois, mesmo Deus nos amando, o que aconteceu com o ser humano? Ele desobedeceu. E aí veio a morte no mundo, né? A pergunta dele, por que a morte veio no mundo? Então, por causa da nossa desobediência. Então, se Adão e Eva representam a desobediência da humanidade, Jesus representa a obediência. Quando a gente obedece a Deus, então nós atraímos a bênção de Deus. Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, ele cria problemas para ele e para a sua família, para todos. E toda vez que ele obedece, ele traz a bênção de Deus. Então aí está o grande ensinamento. Deus nos amou, criou o mundo e a nós pecamos e Deus veio em nosso socorro, enviando os profetas e depois o seu Filho Jesus. Jesus deu a vida por nós na cruz. E depois Ele enviou Depois Jesus enviou quem? Como? Espírito Santo, parabéns. O Espírito Santo para nos santificar e terminar a obra que Jesus começou. Mas uma coisa importante também que Ele nos ensinou é a viver viver em comunidade. Este é o grande ensinamento. Nós vamos alcançar a nossa salvação se nós vivermos em comunidade, unidos, aqui na nossa família, na nossa paróquia, no nosso Brasil. Quem participou ontem das brincadeiras aí, levanta a mão. Isso, uma salva de palmas. Isso, parabéns. Até eu inventei de pular corda ali, né? Quase morri no final. Mas foi uma bênção, esse ambiente familiar que nós precisamos cada vez mais valorizar. Nos sentir que somos todos importantes e responsáveis uns pelos outros. Veja o trabalho da catequese. Quantas pessoas que se dedicam à formação cristã dessas crianças. E elas não ganham salário para isso, mas elas fazem isso por... E qual o sentimento que leva elas a fazer isso? Por amor? Isso, uma salva de palmas. Parabéns, por amor. Saem das suas casas, organizam a sua agenda para catequizar cada um de vocês. E no futuro, nós esperamos que muitos de vocês possam ser catequistas também, para ensinar outras crianças. Que Deus abençoe. É assim que nós vamos vencendo as tentações e Deus passa a habitar em nosso coração de uma maneira mais plena e a gente já começa a experimentar um pedacinho do céu aqui na terra. Então, uma salva de palmas para as crianças. Isso. E agora vamos ficar todos de pé e vamos professar a nossa fé nesse Deus que nos ama e cuida de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces e pedidos através da oração da comunidade.